Se você recebeu uma ação nos últimos 5 anos, uma ação trabalhista, uma ação previdenciária ou um precatório, e aí na hora de declarar esse valor à Receita Federal você pagou mais imposto de renda, né? Esse vídeo é para você. Sugiro que fique até o final, pois no final vão demonstrar qual é a possibilidade de você, inclusive, né, se você recebeu essa ação nos últimos 5 anos, de reverter essa cobrança e transformar essa cobrança em restituição. Meu nome é Daniel Lima, eu sou advogado, sou especialista e há mais de 17 anos eu venho trabalhando com isenção e recuperação do imposto de renda para aposentados, pensionistas portadores de doença e para contribuintes que receberam ações na justiça, né, ações trabalhistas, ações previdenciárias e até precatórios e sofreram retenção do imposto de renda. Desde 2008 eu já auxiliei mais de 3.900 clientes a recuperarem mais de 45 milhões de imposto retido de forma indevida. E é isso que eu vou te mostrar no final desse canal. Como que você pode transformar uma cobrança da Receita de forma indevida ou até um erro, né, ocasionado por você ou por seu contador na hora de declarar, em reverter isso e transformar isso numa restituição, numa devolução desse pagamento indevido. É isso que nós vamos te mostrar. Fica aqui até o final e você vai descobrir como você pode fazer isso. Te convido a se inscrever aqui no meu canal, onde eu vou estar mostrando para você diversas possibilidades de recuperar imposto de renda, né, referente às ações trabalhistas, referente a cobranças que a Receita emite, né, formas de se buscar a isenção do imposto de renda por motivos de doença. Então se inscreve no nosso canal aqui e vai nos acompanhando, porque todo dia nós vamos estar postando, né, algum assunto, alguma dúvida, algum esclarecimento sobre o assunto de isenção e recuperação do imposto de renda. Mas vamos trazer aqui, vou trazer aqui o caso de um cliente, né? Ele chegou aqui para mim na época do imposto de renda, depois da época do imposto de renda, na verdade, ele tinha procurado um contador, ele recebeu uma ação trabalhista e nessa ação havia ficado retido algo em torno de 150 mil reais de imposto de renda. E na hora de declarar, o contador que fez a declaração dele acabou fazendo com que ele pagasse mais imposto de renda na hora da declaração, né? Pagamento através de cotas do imposto de renda. Mesmo assim, depois de um tempo ainda, né, a declaração dele não processou, não foi resolvida e a Receita ainda acabou intimando esse cliente para prestar esclarecimentos sobre os valores que ele tinha recebido, né? Ele acabou protocolando, né, o contador não sabia como auxiliar, ele acabou protocolando lá a documentação que ele tinha do processo, na verdade acabou protocolando quase o processo inteiro, né? E aí você fica, né, à mercê da análise de um auditor, que não existe um padrão na Receita Federal, né? A Receita Federal ela vai fazer na análise, né, o auditor ele tem autonomia para fazer análise e colocar o entendimento dele, que não é um padrão, né, da Receita Federal. Então é simplesmente a análise subjetiva de um auditor da Receita Federal. No caso desse cliente, o que aconteceu? Ele acabou sendo cobrado pela Receita Federal. A Receita fez a análise do processo dele, da forma que ele declarou e falou, não, isso daqui está errado, e acabou modificando isso e acabou notificando, né, com um lançamento, ou seja, reformou aquilo que ele já havia informado e colocou o entendimento dele na declaração, o que fez com que ele já havia pago em cotas, né, mais 10 mil reais, mas na verdade a Receita Federal reverteu isso e estava cobrando 360 mil reais dele, porque o auditor entendeu que havia sido feita a declaração da forma errada, né? Ele, logicamente, ele acabou não fazendo nada, né? Depois ficou desesperado, porque posteriormente, né, chegou para ele uma cobrança da Receita Federal, e é o que a Receita normalmente tem feito, né? A Receita Federal acaba incluindo o nome do contribuinte no cadastro de inadimplentes, né? Cadastro de inadimplentes é aquele cadastro que depois surge o seu nome e você fica impossibilitado de fazer transações financeiras, né? Obter financiamento, aquisições de bens. Então, ele acabou recebendo uma cartinha da Receita Federal informando que o nome dele ia ser incluído no CADIM se ele não efetivasse o pagamento no prazo de 30 dias. Mas um detalhe, né, que você precisa saber, a Receita não cobrou só o valor que ela colocou lá, né, o valor do imposto retido. Por que chegou em 360 mil reais? Porque ela cobrou o imposto que ela entendia devido, aí acrescido de 75% de multa e acrescido de juros ainda, né, de juros que é a correção de Selic. Ou seja,
um valor, né, que a princípio ele já havia retido no processo, já havia pago imposto no processo de R$ 150 mil. Ele fez a declaração, fez de forma errada, mas mesmo assim já pagou mais 10 mil na declaração e a Receita Federal ainda acabou cobrando dele quase mais de R$ 340 mil, no final R$ 360 mil. Então, quer dizer, a única alternativa que ele teve foi efetivamente fazer o parcelamento dessa dívida, porque ele entendeu que ele poderia perder a casa, que é uma dívida muito comum dos contribuintes, acha que a Receita vai tomar a casa, né? E não é bem assim, a gente vai falar sobre esse assunto no próximo vídeo, né? Mas o que eu quero trazer aqui para você, né? Que quando você recebe uma ação trabalhista e sofre retenção do imposto de renda, o que é importante você entender? Que você não deve pagar mais um centavo de imposto retido. Isso mesmo, você não deve pagar mais nenhum centavo do imposto que ficou retido sobre o seu processo. Na pior hipótese, tem que zerar a sua declaração. Tá? Você pode pagar, logicamente, imposto de renda, mas por causa de outros rendimentos, não por causa da ação trabalhista, ou ação previdenciária, ou precatório recebido. Nesses casos, né, se você estiver fazendo, e agora eu estou dando uma dica para você, essa dica é para você que recebeu agora no ano de 2024 uma ação trabalhista, uma ação previdenciária e um precatório, e vai declarar agora em 2025, se você estiver levando isso para o seu contador, e o contador informar para você que você tem que pagar mais imposto de renda, minha sugestão, procure um especialista no assunto, vai consultar uma pessoa, ou duas até, é sempre bom ouvir mais de uma opinião, porque alguma coisa está errada na análise desse contador, ou do parente, ou até mesmo sua, né? Porque você mesmo fazendo sua declaração do imposto de renda. Você não deve pagar mais um centavo de imposto de renda na sua declaração, né? É legal a gente ser contribuinte, né? É importante a gente ser contribuinte, é importante a gente fazer a nossa parte, pagar o imposto. O que a gente não deve fazer é pagar imposto indevidamente, né? Tem um ditado que diz, dai a César o que é de César, e não mais do que isso. E isso vale aqui para a Receita Federal. Pague o imposto que é devido, e ele já está pago na declaração. Então não pague mais além daquilo que já ficou retido no seu processo. Então, qual é o caminho que você pode fazer? Primeiro, se houve essa situação e você fez esse pagamento ou fez esse parcelamento junto à Receita Federal e estiver dentro do prazo de 5 anos, né, dessa cobrança, né, você pode conseguir anular essa cobrança, esse parcelamento, embora você tenha feito, né, uma confissão de dívida, confessando a dívida e concordando com o acordo, você pode, através da justiça, inclusive, anular esse acordo e reverter.